Olá, povo de Deus. Tô passando aqui com uma palavra que Deus tá latejando no meu coração. Tava orando, né? E o Espírito de Deus ficava batendo no meu espírito, dizendo: eles não são dos nossos, eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. E eu fui até o texto onde isso está escrito, e de vez em quando vem lapsos, né, na nossa mente da palavra do Senhor. Acho que é por isso que é a importância da gente conhecer a palavra. E eu falava ao Espírito de Deus: o que o Senhor quer dizer com isso? Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. E eu fui até aqui, 1 João, capítulo de número 2, no verso de número 19, e a palavra vai dizer assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vos tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E eu fui orar, e eu falei, hoje o texto vai ser mais uma aplicação pessoal minha mesmo. Eu fui orar e o Espírito de Deus colocava na minha alma de que nós escutamos tanto que a igreja está morta, que a igreja está corrompida, que a igreja está com um problema sério, né? Quando a gente acessa a internet, a gente tem o impulso imediato de dizer assim: Deus, o que está acontecendo com a sua igreja, né? A igreja está doente, a igreja está faltosa nestes dias, a igreja se perdeu, a igreja está louca, né? A gente começa a usar adjetivos sobre a igreja de que bem depreciativos, porque à primeira vista, quando a gente olha para a igreja hoje na internet, né, nesse mundo cibernético, a gente começa também a olhar para dentro das igrejas a qual a gente passa para ministrar ou a igreja que a gente serve a Deus. Claro que na minha, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sirvo a Deus num lugar bem, com uma pastora bem sóbria daquilo que é imposto pela palavra de Deus. E aqui, o que João disse é bem sério, porque a gente já sabe da verdade, a gente já conhece a verdade do Senhor, né? Ele disse: eu não escrevi para vocês porque vocês não sabem a verdade, como se vocês não soubessem. Vocês já sabem a verdade, porque vocês têm a unção do Espírito Santo. Por isso que eu digo para você que eu sirvo a Deus numa igreja idônea, porque eu tenho essa unção do Espírito Santo e eu sei as obras do anticristo. Aqui ele fala no plural, né? Os anticristos, né? O anticristos, né? Ele coloca. Eu vejo que quando João disse: saíram de nós, mas não eram de nós, e acima, no capítulo 2, no verso de número 18, ele diz assim, ó: por onde conhecemos que já é a última hora. Paulo, ele escreveu isso há 2000 anos atrás, né? Praticamente 60, 70 anos após Cristo ter vindo à Terra, depois de Cristo. Mas é tão atual que é impossível a gente deixar isso passar desapercebido. Quando nós falamos que essa é a última hora e nós olhamos para a igreja depreciativa e totalmente deformada, segundo o caráter e o formato cristão, realmente formado pela palavra de Deus, pela Bíblia, vamos dizer assim, pegamos o parâmetro bíblico e olhamos para a igreja de hoje, né? A gente começa a ver que a igreja realmente está deformada e deturpada. Mas a resposta de Deus vem aqui, pela boca de João, há 2000 anos atrás, né? Praticamente, né? Quase 2000 anos atrás. Ele diz que
Saíram de nós, mas não eram de nós. Essa igreja que você vê corrompida, essa igreja, pseudo-igreja, vou colocar assim porque não é igreja, essa pseudo-igreja que você vê hoje corrompida, no lamaçal do pecado, manchada, depredada, essa igreja que você vê hoje deformada, essa igreja com dificuldades para andar, para caminhar, esta igreja que você vê hoje depreciando o nome de Jesus, esta igreja que você vê hoje banalizando a obra de Deus, seja em qualquer ponto e qualquer segmento que você veja, em exageros, em misticismos, em total falta de credibilidade, quando você também olha igrejas com muito ceticismo, você olha a igreja, hoje a igreja ela está realmente com essas dificuldades, mas a pseudo-igreja, João escreve aqui, eles saíram de nós, esse povo que saiu de algumas igrejas, que formaram ministérios, esse povo que está andarilho pela terra, que está falando que é a igreja de Jesus Cristo. Eu digo para você nesse vídeo simples e rápido, de que não é a igreja verdadeira, porque a resposta está na palavra de Deus. Ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Isso é permitido por Deus, João está dizendo, permitido para que vissem que nem todos eram de nós. Todos que se achegam à igreja hoje, irmãos, nem sempre vão ficar, e uns que ficarão servindo a Deus do jeito que querem. Por isso nós não podemos rotular a igreja como manca, como falha, como uma igreja no lamaçal do pecado, como uma igreja faltosa, não. Nós podemos sim aqui afirmar que a verdadeira igreja de Cristo está de pé, está idônea, está sem mancha, está sem mácula. Eu, como igreja do Senhor, digo com propriedade, porque conheço a minha vida, porque aqui João está dizendo, vocês sabem da verdade, conheço a verdade do evangelho e a minha vida pautada na palavra do Senhor. Digo para você, ainda tem a igreja verdadeira, os remanescentes ainda estão de pé. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo ainda caminha sobre a face da terra. Ainda tem crente que busca Deus da maneira que ele deseja ser buscado. Ainda tem crente que serve ao Senhor segundo os parâmetros da palavra de Deus. Ainda tem servo de Deus que busca adorar ao Senhor segundo as diretrizes da sua palavra. Ainda tem servo de Deus que não trai o marido. Ainda tem servo de Deus que não mente. Ainda tem servo de Deus que caminha sobre a face da terra de maneira idônea. Ainda tem servo de Deus que dobra joelho para orar. Ainda tem servo de Deus que lê palavra. Ainda tem a igreja verdadeira. E aqui nós vemos, quando nós olhamos para esta igreja deturpada, depredada, manchada, faltosa, esta igreja que está na lascívia, na prostituição, nós dizemos, pseudo-igreja, não são de nós, saíram de dentro de muitas igrejas, mas não eram de nós. É isso que nós devemos dizer hoje, porque se fossem de nós, serviriam a Deus da maneira correta e ensinariam o seu povo a caminharem diante da palavra de Deus. Essa palavra fique no seu coração, que você possa saber que aqui, medita lá em 1 João, medita em 1 João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Que você vai ver João, ele dizer com muita clareza sobre o anticristo e o anticristos, né? Que ele fala no plural, porque aqui ele não está falando somente do anticristo, mas ele está falando das pessoas que saem do meio cristão e fazem aquilo que não condiz com a palavra de Deus, deturpando a obra. Mas isso é permissão do Senhor, para que eles saibam quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem é igreja e quem não é. Fica essa palavra no seu coração e que o Espírito de Deus possa te guiar. Saiba que você só vai ser um de nós, só vai ser igreja de Cristo, quando você jejuar,
orar e ler a palavra de Deus. Porque o parâmetro que você vai utilizar para saber a verdade, como João disse, é a palavra de Deus. Você só vai conhecer a verdade do Evangelho de Jesus pela palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós falamos o Evangelho, nós dizemos as boas novas do Senhor. Você só vai conhecer essas boas novas a partir da leitura bíblica e do estudo da palavra de Deus. Conheça o Espírito Santo que fala contigo, em nome de Jesus. Fica essa palavra no teu coração e que o teu Espírito de Deus possa te incentivar a caminhar como verdadeira igreja na terra. E as pseudo-igrejas, elas darão conta ao Cordeiro que foi morto e reviveu. João diz, é a última hora. Ele disse isso há quase 2000 anos atrás. Mas hoje eu digo para você, viva como sempre, todos os dias fosse a última hora da igreja. Porque o Senhor Jesus pode vir te buscar no individual, viu? Você está esperando uma volta triunfante de Jesus Cristo? Pode ser que não aconteça nos nossos dias. Mas a volta dele individual vai acontecer com certeza, uma hora ou outra, para todos. E aí eu digo pra você, louco, e se hoje te pedirem a tua alma, para quem será? Como a verdadeira igreja de Jesus Cristo, você espera o teu Salvador hoje, amanhã, depois e todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, quando o salmista diz, certamente eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, no Salmo 23, ele está dizendo, eu sei que eu estarei aqui servindo a Deus até o dia da minha redenção, até o dia da minha morte e salvação, por Cristo Jesus de Nazaré. Ele sabe que ele serve ao Senhor de todo o coração e ele pede para que habite na casa de Deus, ou seja, que ele seja igreja verdadeira até o final da sua vida. Fica essa palavra no seu coração e que o Espírito de Deus te guie e te guarde. Eu amo a sua vida, tenho orado por você. Dá um joinha no meu vídeo, compartilhe o meu vídeo, para que o YouTube entenda, né, que é um conteúdo relevante para que as pessoas possam estar assistindo e serem edificadas pelo poder da palavra de Deus. Um beijo no teu coração, fica essa palavra hoje para a meditação da sua alma. Amém? Fique com Deus.